Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra do Senhor e eu tenho um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 13 e no versículo de número 30. Eu farei uma leitura aqui de alguns versículos e depois então eu vou contextualizar para a gente ganhar um tempinho, porque o texto, a passagem, ela é bastante ampla, tá bom? Acompanhe comigo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deus abençoe sua palavra. Esse texto ele é bastante conhecido, né, meus irmãos? E eu quero fazer uma contextualização aqui para nós nos colocarmos dentro da narrativa. Deus havia prometido ao povo de Israel que lhes daria uma terra que manasse leite e mel. Seria a terra da promessa. Eles já haviam saído do Egito sob a liderança de Moisés. E agora então, Deus, no capítulo 13, como nós podemos ver aqui logo no início, no versículo 1, ele declara para Moisés que ele dará a Israel essa terra que mana leite e mel. E Moisés então, ele levanta alguns homens para fazer um levantamento da terra, para fazer e trazer um relatório de como que era a terra. E esses homens então adentraram na terra de Canaã e quando voltaram trouxeram cachos de uvas enormes, todas aquelas frutas maravilhosas da terra. E nesse episódio aqui, quando nós vemos Caleb, quando ele confronta o povo dizendo: não, vamos entrar e possuir a terra, por que ele faz isso? Porque alguns dos espias que tinham acompanhado, eles trouxeram um relatório negativo. Eles disseram assim: não, realmente a terra ela é boa, mas acontece que lá nós teremos muitos desafios. Lá tem homens grandes, gigantes, cidades fortificadas, e certamente nós vamos ser consumidos. Quer dizer, eles fizeram uma comparação, se autoavaliaram diante dos perigos e desafios daquela terra, e ao fazer essa autoavaliação, eles focaram então na sua pequenez e tiveram medo. E diz o texto que eles infamaram a terra, que eles falaram mal da terra. Caleb, Moisés, então, e Arão, eles se indignam, rasgam as suas vestes, não é? Diante da atitude do povo que diz assim: por que Deus nos trouxe até aqui? Ou seja, após todos aqueles eventos de livramentos maravilhosos, abençoados, que Deus conduz Israel pelo deserto, eles foram testemunhas de grandes milagres que Deus havia feito para aquele povo. Mesmo diante de tantos milagres, de tantos eventos, eles dizem o quê? Melhor era que nós tivéssemos ficado no Egito. Inclusive, eles ousam dizer: por que Deus nos trouxe aqui para sermos devorados, para sermos consumidos nesta terra? E aqui, nessa passagem, nós podemos ver algumas lições para a nossa vida, para a vida da igreja. Eu quero destacar 3 das quais nós vamos trabalhar aqui nesse período. A primeira delas é que Deus sempre nos coloca diante de desafios. Deus sempre nos coloca diante de desafios. Segundo, junto com os desafios, Deus sempre nos dá uma promessa. E terceiro, junto com a promessa, sempre tem uma condição. Um desafio, uma promessa
e uma condição. Nós veremos cada um desses pontos e as suas implicações. Os desafios que Israel teria, obviamente que a terra era boa, que a terra era a terra que Deus tinha prometido, porém eles teriam o desafio de quê? De despovoar aquela terra, de combater, de lutar para poder tomar posse da terra. Nós vemos aqui, inclusive alguns comentaristas, eles gostam de fazer uma analogia entre a terra prometida e a nossa vida cristã, tendo Moisés como um tipo de Cristo, conduzindo o povo para a terra, como seu libertador, como seu líder, a travessia do Jordão como o batismo e todas aquelas conduções do povo de Israel dentro de Canaã, pelejando, lutando contra os jebuseus, os amorreus, os amalequitas, representa então a nossa conduta diante da vida cristã, as lutas que nós teremos no dia a dia da nossa vida cristã. Então, alguns comentaristas, eles até usam essa analogia. Eu acho que é pertinente, porque assim também é a nossa vida cristã. Deus nos coloca em uma vida cheia de desafios. A vida cristã não é uma vida maré mansa, não é uma vida, vamos dizer assim, sem desafios, algo monótono, algo que a gente vai na igreja, lê a Bíblia. Não, nada disso. Nós temos tremendos desafios para enfrentar diante da nossa carreira cristã. Cristo mesmo, ele deixou claro isso, que nós teríamos muitos desafios, que nós teríamos muitas lutas. Então, você observa que sempre Deus nos coloca diante de uma vida de desafios. A vida cristã é assim, nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, estamos lutando contra as hostes malignas do diabo. A igreja está numa batalha e essa vida cristã, ela é uma vida de conflito, ela é uma vida de batalha. Obviamente, como eu disse, Deus, além de nos dar os desafios, claro, Ele também nos dá as suas promessas. Nós veremos isso aqui mais adiante. Agora, esses desafios, o interessante que eu quero destacar aqui, que dentro desses desafios você observa que o que Deus faz, Ele nos coloca sempre em frente a desafios que são maiores que nós. Aqui no caso, o próprio povo reconheceu isso, ele viu que os gigantes eram homens muito fortes, homens de guerra, e eles olharam para si e pensaram, nossa, não temos chance. E diante da situação, eles ficaram com medo. Então, nossa vida cristã também é assim. Você observa que nós sempre estamos diante de desafios maiores, muitas vezes, que as nossas próprias forças, que as nossas próprias capacidades. Por que isso, irmãos? Para que, ao vencermos, ao enfrentarmos esses desafios e vencermos, não venceremos pelas nossas próprias forças, mas venceremos pela força do Senhor. Foi o que disse Caleb aqui, ele disse, eia, vamos possuir a terra, certamente Deus nos dará essa terra. Por quê? Porque havia uma promessa. E assim é na nossa vida. Nós temos os nossos desafios e às vezes nós olhamos e pensamos, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, não estou dando conta, eu não tenho condições disso aqui. Mas por que Deus te coloca diante de um desafio maior que as suas forças? Para que você dependa inteiramente da sua graça, para que você lute com as armas do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo Jesus para destruir os enganos e os sofismas. Quer dizer, nós estamos neste mundo, queridos, lutando contra enganos, contra sofismas. São fundamentos de conhecimentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Como nós vamos lutar contra isso aí? Nós estamos lutando contra a nossa própria natureza caída. Muitas vezes somos vencidos, estamos cansados de tanto lutar contra o pecado, contra o nosso eu, contra o nosso ego. É impossível vencer sozinhos. É por isso que Deus nos dá esse desafio. Eu tinha um pastor no seminário, um professor nosso, pastor Alan, em memória, que ele sempre dizia assim, a vida cristã, ela não é difícil. A vida cristã, ela é impossível. E ele dizia isso dentro de uma compreensão que é impossível você viver a vida cristã sem Cristo, sem a força de Deus, sem a graça de Deus. Esses desafios também, eles servem para nos tirar da zona de conforto.
Quantas vezes nós estamos ali naquela rotina do dia a dia, vamos à igreja, oramos, fazemos as nossas orações rapidinho, estamos muito focados, queridos, diante de um mundo corrido, onde nós estamos sempre na correria, sempre atrás das nossas coisas, precisamos levantar o sustento da nossa família, precisamos cuidar dos nossos negócios, temos as nossas responsabilidades e muitas vezes isso faz com que nós caiamos ali numa zona de conforto, vivemos uma vida cristã pacata e Deus ele quer sacudir muitas vezes a nossa vida e aí ele nos traz um desafio, nos coloca diante de algo grande, de algo que é maior do que nós. Para quê? Para que nós o busquemos, para que nós recorramos a Ele e a sua graça. Eu vejo aqui, eu me lembro do texto lá de Atos, no capítulo 8 e no versículo 1, onde começa uma narrativa ali da perseguição da igreja. Os irmãos do primeiro século, eles tiveram uma compreensão um pouco equivocada do que Deus queria e do plano. Logo no iniciozinho da igreja ali, eles começaram a vender todas as suas coisas, começaram a ter tudo em comum, fizeram uma grande comunidade e parecia que estava tudo muito bem e Deus não era isso que Deus queria. E eles estavam ali, tinham tudo em comum, viviam em amor, mas Deus não queria, não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que o evangelho se espalhasse por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então aquela igreja do primeiro século estava ali naquela zona de conforto. O que Deus faz? Deus permite uma grande perseguição para a igreja e ali com aquela perseguição, vários dos discípulos, eles peregrinaram, fugindo para outros recantos, para outros lugares. E diz o texto de Atos capítulo 8, versículo 1, que enquanto eles iam pregando o evangelho e muitas almas se converteram. Então você observa que a igreja que sai da zona de conforto, ela sai diante de um desafio. E será que nós, olhando nos nossos dias de hoje, se nós fizermos aí uma comparação com isso que eu falei, com essa passagem que eu citei, será que esse coronavírus, essa pandemia, ela não está vindo no momento onde ela vai colocar as nossas vidas e a igreja diante de desafios? Desafios, por exemplo, de se reinventar? A igreja, ela não está confinada dentro de quatro paredes. Eu acredito, meus queridos, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a compreensão hoje que temos de igreja é o templo, é o salão. E isso não é verdade. Assim como aqueles irmãos não tinham uma compreensão do propósito maior de Deus para a igreja, eu acredito que hoje Deus está querendo mudar um pouco o entendimento do que é ser igreja. Ser igreja, nós não vamos à igreja, nós vamos ao templo, nós vamos à reunião para nos reunirmos como igreja. Quando saímos do templo, aí é que somos igreja. Para quê? Para testemunhar do amor de Cristo às pessoas onde nós estamos. Então quer dizer, a igreja e a vida da igreja é realmente gerada fora do templo, não é? Então eu acredito que essa pandemia, ela está sim servindo nas mãos do Senhor como algo para nos tirar da zona de conforto. Veja bem, quantas pessoas que estavam em uma certa, vamos dizer assim, mornidão espiritual, não é? Sem muita preocupação. Quantas pessoas agora estão preocupadas? Começaram a buscar a Deus de fato, de verdade. Começaram a orar mais e a buscar mais o Senhor. Por quê? Porque Deus faz isso. Ele nos coloca diante de situações e de desafios para nos tirar da zona de conforto. Esses desafios não somente nos tiram da zona de conforto, mas como esses desafios vão redundar para a glória de Deus. Ou seja, o próprio texto aqui nos diz que Deus, quando Ele coloca Israel diante dessa terra, com esses gigantes, com esses povos, é porque Deus queria dar testemunho para que todos os povos reconhecessem que Deus estava com Israel. Mesmo Israel sendo um povo pequeno, diante de todos aqueles seus inimigos, Deus daria vitória e com essa vitória viria o testemunho para a glória de Deus. E assim são os nossos desafios. Quando nós passamos por situações
aonde elas são maiores do que a nossa força, são maiores do que a nossa capacidade de suportar ou até mesmo de enfrentá-los. Deus faz isso para que uma graça venha sobre nós e ao vencermos aquela dificuldade, as pessoas olhem para nós e reconheçam: Deus estava com você. Deus estava com você. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está contigo. Deus está com a igreja. Quais seriam os desafios da igreja hoje? Quais seriam os desafios que Deus coloca para nós? Efésios capítulo 1 e no versículo 3 diz que Deus nos elegeu para sermos seus filhos e sermos a imagem e semelhança, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o grande desafio de nossa carreira cristã. Buscarmos a santidade, buscarmos a ser parecidos com Jesus. E isso é um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar. Mas para isso, nós não vamos viver pelas nossas forças. Nós não seremos um povo santo e irrepreensível vivendo com a nossa capacidade. Nós temos que dia a dia estar nos revestindo da graça de Deus, da graça do Espírito Santo. Para quê? Para vencermos esse grande desafio que Deus coloca sobre a igreja. Outro texto que me vem à mente é quando Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quer dizer, Deus nos chama para ser igreja e nos coloca um grande desafio de sermos como a luz desta terra, o sal desta terra. Eu não tenho tempo aqui, para trabalhar em cima desse texto, mas eu creio que você entende quando ele diz que nós somos o sal da terra. Porque o sal ele tem a propriedade de salgar, de conservar, de purificar, de desinfectar. E assim é o desafio que a igreja tem neste mundo, de ser um farol para os povos e os gentios. Queridos, segunda coisa que eu falei, primeira delas, é que Deus nos coloca sempre diante de grandes desafios e desafios maiores do que a nossa capacidade para suportar. E a segunda coisa é que os desafios eles vêm sempre com uma promessa. Nós vemos aqui capítulo 13 do versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Israel não estava entrando neste desafio, não estava indo para possuir a terra baseado nas suas próprias forças. Eles tinham promessa de Deus. Você vê tamanha incredulidade do povo de Israel. Alguns líderes gostam de trabalhar em cima desse texto, mostrando que a ênfase em cima dos milagres, a ênfase em cima dessas coisas não quer dizer que vai fazer com que eu creia mais. Porque quem viu mais milagres do que o povo de Israel? Quem provou mais milagres do que esse povo e ao mesmo tempo eles se tornaram pessoas incrédulas, completamente incrédulas? Olha o que diz aqui o versículo 14, no versículo 11, se você pode me acompanhar. Versículo 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Essa era a situação do povo, diante de todos os milagres. Então a nossa vida não é fundamentada em cima de mistérios, milagres. Nossa vida é fundamentada em cima de promessa. Nós somos um povo com promessa. Deus nos disse que faríamos seu povo, sacerdócio santo e real, para quê? Para reinar juntamente com Cristo, para sermos atalaias do Senhor. Nós temos promessas do Senhor, tremendas promessas do Senhor para as nossas vidas. Primeiro ele disse que nunca, jamais nos abandonaria. Ele disse que enviaria sobre nós o Consolador e o Espírito Santo para que estivesse conosco e nos ensinasse todas as coisas. Quer dizer, nós temos todos os recursos, queridos, para viver essa vida. Mas como que nós estamos vivendo? Estamos vivendo diante desses desafios de forma medrosa, de forma acovardada. Estamos vivendo diante desses desafios fundamentados na promessa, ou medrosos, recuando, querendo voltar atrás. Quantas pessoas estão voltando atrás? Quantas pessoas com essa pandemia agora estão se queixando do Senhor?
Não deve ser assim, irmãos. Não devemos provocar a ira do Senhor, como diz o texto. E por último, junto com a promessa, tem sempre uma condição. Qual era a condição do povo? Entrar e possuir a terra. Davi, quando Davi é chamado e é ungido para ser rei, mesmo ainda sendo menino, antes de tomar posse do reinado, Davi teve seus desafios. Davi foi homem de batalhas, teve que lutar muito para chegar até o momento de ser coroado como rei. Davi teve que lutar contra Golias. Veja bem, outro desafio enorme que nós podemos criar aqui uma analogia de chamar os nossos desafios de os gigantes que nós temos para enfrentar a cada dia. Mas como é que Davi, ele vence Golias? Como é que Davi se lança diante de Golias? Primeiramente, quiseram colocar sobre ele as armaduras de Saul, a espada de Saul, e ele olha para aquilo e diz, não, eu não estou acostumado com isso. As armaduras, os recursos que colocaram sobre Davi para ele se lançar diante do gigante, eles simbolizam as nossas próprias forças, nos revestimos das nossas próprias capacidades para enfrentar os nossos gigantes. Mas Davi não fez assim. Ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor, e hoje mesmo Deus te dará, e eu cortarei a tua cabeça diante de todo o povo. E é isso que aconteceu. Por quê? Porque Davi foi contra aquele gigante na força do Senhor. Mas ele tinha promessa, ele tinha as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Então, qual era a condição? A condição era que Davi dependesse totalmente de Deus. Assim, então, queridos, eu termino deixando essa reflexão para que você possa orar e buscar a Deus diante desses ensinamentos que a palavra de Deus ela deixa para nós. Primeiro, Deus sempre vai nos colocar diante de desafios. Segundo, juntos com o desafio, sempre vem uma promessa para nós nos basearmos, para nós nos fundamentarmos, para nós nos apoiarmos nela e ficarmos totalmente seguros e confiantes. Mas lembremos que junto com a promessa sempre vem uma condição, e a nossa condição é confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Que tu possa nesses dias, diante desses desafios que nós estamos enfrentando como igreja, lembrar que Deus é maior que os nossos desafios, que Deus é maior que a nossa capacidade de suportá-los, que Deus quer nos tirar da zona de conforto, nos dar uma visão completamente baseada nele, não como a visão dos espias que olharam o problema e a situação, mas Deus quer que nós olhemos para Ele. E por último, Deus quer que nós entendamos que Ele sim conta com uma participação nossa dentro dessa promessa. E a nossa participação é muito simples, irmãos. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa tomar essa palavra e traduzir para você aquilo que eu não consegui, na minha limitação, passar. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias,